O ataque israelense a um acampamento para refugiados em Rafah deixou mais de 40 mortos. Foi duramente condenado pela comunidade internacional e o próprio chefe de governo israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu esse ataque como um erro trágico. Confira na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A Casa Branca afirmou num comunicado que Israel deve tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis, mas também argumentou que o país tem o direito de ir atrás do Hamas e que o ataque também matou 2 líderes do grupo responsáveis por atentar contra civis israelenses. O presidente da França, Emmanuel Macron, se disse revoltado com a ação militar em Rafah. O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, afirmou que o povo palestino está sendo esmagado sem consideração aos direitos dos homens, mulheres e crianças inocentes, que nada tem a ver com o Hamas. O diplomata-chefe da União Europeia, Josep Borrell, condenou o ataque e disse que o ato prova que não há lugar seguro em Gaza. Protestos pró-Palestina tomaram as ruas de Madrid, na Espanha, de Paris, na França, e de Nova York, nos Estados Unidos. Também foram registradas manifestações no Líbano e na Tunísia. O próprio premier israelense Benjamin Netanyahu descreveu o ataque como um erro trágico. A imagem de satélite mostra o local exato do ataque. O alvo atingido ficava dentro de um campo de refugiados repleto de tendas em volta. Perto dali funciona um depósito das Nações Unidas. A operação militar em Rafah já era criticada de maneira geral pela comunidade internacional. Os Estados Unidos emitiram vários alertas para que Israel não avançasse sobre a cidade, justamente por causa do perigo que um ataque a um local como esse representaria para os civis. Na sexta-feira, o apelo veio da Corte Internacional de Justiça, que ordenou a suspensão da ofensiva na cidade, no extremo sul de Gaza. A ordem foi ignorada por Benjamin Netanyahu. As forças de Israel afirmaram estar investigando o ataque e disseram ter conduzido a operação com base em informações do serviço de inteligência que apontavam a presença de 2 líderes do Hamas no local atingido. Ainda na segunda-feira, o Egito declarou que um guarda da fronteira foi morto na passagem de Rafah depois de uma troca de tiros entre forças egípcias e israelenses. Israel confirmou que um incidente com tiros aconteceu na fronteira e disse que está analisando a situação. Na terça-feira, o Egito deve sediar mais uma rodada de negociações por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Marcos Azambuja, todos nós que nos ocupamos da situação internacional em geral e da situação no Oriente Médio em particular, provavelmente não temos memória de uma situação de tal isolamento internacional por parte de Israel. O que isso significa em termos de cenários a curto e médio prazo? Olha, é tão espantoso o que está havendo, William, em termos de desconstrução do prestígio, da credibilidade de Israel, que é quase impossível entender o que está acontecendo. A impressão que se tem é de que os erros se sobrepõem aos outros, o que poderia ser, não digo tolerado, mas compreendido como um revide ao ataque do Hamas, que foi cruel, que foi arbitrário, que foi dolorosíssimo para Israel, um revide que se esgotasse em uma operação que tivesse aquele caráter de espasmo, de violência que a gente tem quando é agredido. Era uma coisa que seria condenada, mas de certa maneira um pouco compreendida. O que está havendo transcende a compreensão. O que está havendo é uma coisa... Eu só encontro, de certa maneira, eco para o que eu sinto em Joseph Conrad. Você se lembra que no fim do The Heart of Darkness, o Coração das Trevas, o Kurtz diz o horror, o horror. Nós estamos vivendo um episódio que não é mais político, não é ideológico, não é militar. É um horror. É um horror, é um interminável. E que não tem, evidentemente, nem lógica interna, nem objetivo externo. É Israel desconstruindo toda a sua história, é Israel se tornando um país pária, rejeitado por grandes números, de modo que eu não entendo como o próprio Netanyahu, no desejo de perdurar, é capaz de ser o algoz do seu próprio povo. De modo que nós estamos vivendo é uma coisa mais que entra no campo da obscenidade, que da política. A política é um objeto de objetivos, bons, maus, às vezes excessivos, mas faz sentido. E o que está havendo lá, hoje em dia, não é mais sentido.
como lógica, como coisas que têm propósito. É um espasmo interminável de violência e de opressão. É interessante a citação literária que o embaixador Marcos Azambuja acabou de fazer, buscar um autor clássico como Joseph Conrad, e as descrições que ele faz e termina com essas palavras, o horror, porque lhe faltam palavras para definir. Quando a gente vê um ataque como esse, a nós jornalistas também faltam palavras, porque é muito fácil assumir por qualquer comandante de operação em qualquer lugar que um ataque com um explosivo daquele, digamos, potente como era o que os israelenses usaram nesse ataque, num lugar daqueles ia dar problema, mesmo assim foi usado. Agora, o embaixador se refere a isso que ele chama de Netanyahu como algoz do seu próprio povo, como uma desconstrução da capacidade israelense de se afirmar por legitimidade e respeito perante a comunidade internacional. Mas isso vai significar o que lá em Gaza? Em Gaza? Bem, acho que a gente vinha dizendo já há bastante tempo, né, que uma operação, uma ofensiva como essa, né, ela seria um banho de sangue por causa da situação mesmo da população lá, né, sem nenhuma estrutura para se proteger. São pessoas que já estão acampadas, desabrigadas, desalojadas, deslocadas, né? E que já estão há bastante tempo, desde outubro, fugindo de bombardeios, né? Perderam suas casas, sem comida, sem água, enfim, sem as mínimas condições sanitárias. E é muito simbólico realmente que essas pessoas acabam mortas num bombardeio e que leva a um incêndio também, mostra toda essa precariedade, né? Com relação ao aspecto militar disso tudo, quer dizer, também é claro que existe toda uma perversidade, né, por parte do Hamas de utilizar a população, a própria população. Sempre usaram como escudo. Como escudo humano e, ao mesmo tempo, os israelenses como reféns, que também é um tipo de escudo humano, né? Então, e isso é um desafio muito grande, militar, né, William? Ainda mais num terreno tão complexo como aquele, com uma população ali que está ali concentrada, né? Agora, cabe a Israel a responsabilidade pelos atos dele, né? Assim, uma força militar responde por como conduz a guerra. E hoje o Henry Gauss, que é um repórter, né, em Israel, de origem brasileira, ele me disse que conversou com os generais da ativa israelenses que disseram para ele que consideram que não tem como levar adiante essa guerra, continuar essa guerra, que não tem como derrotar o Hamas dessa vez, que isso é impossível militarmente. E então você vê como as dúvidas não são só nossas, né? Não são só dos analistas e tal. É uma situação complexa demais para um líder como Netanyahu, que sempre, ao longo de sua história, sempre priorizou a si mesmo, né? E isso caiu nas mãos dele agora e ele sempre agiu dessa forma, tanto que existe processo contra ele na Corte Suprema por abuso de poder e corrupção. E Israel vai pagar um preço muito alto por tudo isso. Mas o preço maior, quem paga são os palestinos. É preciso dizer isso também, né? Marcos Azambuja, deixa eu aproveitar a sua larga experiência de décadas como diplomata profissional, convivendo com diferentes épocas do sistema internacional. Há algo que faça você acreditar que alguém consiga impor a Israel a sua conduta? Acho que sim. Acho que sim. Acho que os Estados Unidos detêm esse poder. Diminuído o poder. Já foi maior, mas ainda é decisivo. A opinião pública mundial que está unida. Falta apenas que Israel e um pequeno grupo de seus sócios mais próximos se juntem a ela para ver o que é raríssimo haver, que é uma virtual unanimidade. Quer dizer, o repúdio ao que está acontecendo não se inscreve naquelas categorias que você e eu conhecemos tão bem, de esquerda, direita, progressistas, conservadores,
revisionistas, é apenas uma reação de sentimentos de decência, de humanidade. Nós estamos lidando com coisas muito primitivas e muito básicas, de modo que eu creio que os Estados Unidos detêm ainda o poder de conter essa ação de Israel, que é, sobretudo, eu vou dizer uma coisa a você, que você sabe tão melhor que eu, os exercícios militares são sempre conduzidos entre País Azul e País Vermelho, e os militares sabem que se você identificar os lados, a própria atitude dos analistas dependerá da sua adesão. Então, o País Azul, então, o que está havendo em Israel e com os palestinos é muito menos País Azul, País Vermelho. O País Vermelho está ocupado há 50 ou 60 anos, de uma maneira, toda ocupação não é israelense ou americana, toda ocupação é, por definição, opressiva, arbitrária, cruel. A ocupação é um pecado em si. Você ocupar a terra do outro, ocupar, controlar as vidas, é um convite ao arbítrio. Isso, portanto, não se trata de nada com Israel. Isso é uma regra de aplicação universal. Os argelinos sabiam que os franceses faziam isso. Os vietnamitas sabiam que os franceses faziam isso. Não é que franceses ou americanos fossem cruéis ou arbitrários, é que a relação de poder perversa do domínio leva ao abuso. Portanto, nós estamos lidando a uma situação fundamental. Senão você acaba caindo em o risco de parecer uma atitude antissemita ou anti-Israel ou pró-árabe. Não, não. Nós estamos lidando com valores permanentes da relação de poder. O poder arbitrário, absoluto, sobre um adversário dominado e controlado é, por definição, viciosa. Ela contém em si o germe do arbítrio, da violência, da discriminação, que é o que nós estamos vivendo. E você acusa a vítima sempre, não agora, senão você cai no particularismo. Sempre a vítima dessa opressão se defende com os instrumentos que tem, que são rotulados como terroristas. De modo que eu já vi esse filme tantas vezes, William. Eu conheço ele em todas. Eu fui à independência do Quênia, quando aqueles antigos mau-maus eram transformados em novos chefes de Estado. A independência, o poder, a responsabilidade geram a moderação. A opressão, o arbítrio levam à violência. E isso não tem nada a ver com Israel, senão você acaba num particularismo israelense, como se Israel fosse a vítima exclusiva ou a culpada. Não, a relação é viciada. O que nós estamos vivendo na Palestina é uma relação perversa, quaisquer que fossem os atores. País Azul, País Vermelho. Portanto, essa é a minha convicção, é de que há recurso à coisa, mas, no momento, num ano pré-eleitoral americano, não há condições do presidente americano fazer nada que possa, de fato, realmente, se fizesse isso, a sua eleição estaria, eu creio, prejudicada. Engraçado que Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu. Dizia que a ocupação brutaliza o ocupante. Lorival, eu sou obrigado a encerrar o programa. Alguma observação final da sua parte sobre a reunião do Conselho de Segurança amanhã, brevemente, para informação da nossa audiência? Amanhã, às 4h30 da tarde, reunião de emergência do Conselho de Segurança a pedido da Argélia para examinar o que aconteceu em Rafah ontem e hoje.